Muito bem, meus caros alunos, de volta aqui a mais um vídeo dentro do nosso curso de análise de obras, trazendo aqui para vocês, conhecendo, quais são as novidades aí nas obras, nos blocos de obras. Eu já destaquei nos vídeos anteriores que nós temos aí 6 blocos de obras, separados entre as obras audiovisuais, literatura, musicais, teatro, textuais e visuais, e a gente aqui, nesses vídeos desse bloco aqui, desse módulo, nós vamos conhecer um pouquinho, brevemente, comentar sobre as novidades que nós temos, para que no próximo módulo a gente então mergulhe de cabeça aí nessas obras e a gente consiga apropriar o máximo de conhecimentos para que vocês precisam para a prova, tá? Então, as obras de literatura, vamos conhecer quais são. A gente tem muita novidade aqui nesse bloco. Eu fiquei muito surpreso com algumas obras que apareceram aqui, então jogando na tela para vocês, para a gente conhecer um pouco mais. Então aqui nas obras de literatura, a gente tem 17 obras na listagem nova, nessa matriz nova. Na listagem anterior, na matriz anterior, a gente não tinha isso tudo aqui de obras. Se a gente fosse olhar, tirando o Gregório de Matos, que tinha uma coletânea, a gente não chegava nem a 15 obras direito ali que nós tínhamos, tá? E aqui eles trouxeram 17 obras, ou seja, aumentou um pouco a quantidade de obras. Claro que o Gregório de Matos sozinho ele tinha mais de 20 obras por conta da coletânea, dos poemas selecionados. Mas pensando o Gregório de Matos como apenas um bloco, a gente tinha ali uma quantidade de obras, principalmente de literatura em si, transitando pelas escolas literárias, nós não tínhamos tantas obras assim, A gente tinha o Velho da Horta, a gente tinha as obras do Gregório de Matos, as outras obras eram mais contemporâneas. Então eu entendi que aqui eles quiseram trazer mais obras para que vocês transitem pelas escolas literárias. Por exemplo, na matriz anterior, a gente praticamente não tinha literatura portuguesa, quase nada de literatura portuguesa. Tirando o Velho da Horta ali, que já está na transição, a gente quase não tinha ali aqueles clássicos, a gente não tinha Camões, a gente não tinha obras para pegar desde o começo, seguir a ordem cronológica ali das escolas literárias. E essa lista aqui agora ela possibilita, está muito claro aqui que a ideia é fazer esse percurso da evolução aqui das escolas literárias, começando pela literatura portuguesa. Então a gente vai ter aqui Afonso Fernandes aparecendo, a gente vai ter Francisco Petrarca aqui aparecendo também. Então a gente vai ter cantigas, esse primeiro bloco aqui de obras, ele vai ser muito centrado em cantigas medievais, centrado na literatura portuguesa, transitando aqui no humanismo, transitando aqui no trovadorismo, muita obra aqui do trovadorismo. Então essa é uma mudança, foi uma das primeiras mudanças que eu já percebi, que acabei percebendo aqui nessa transição. Então a gente vai ter aqui obras do trovadorismo, seguido do humanismo, vem classicismo, vem quinhentismo. Então tudo na ordem já, para você entender um pouco dessa transição, A gente vai ter umas 3 obras aí do trovadorismo, do arcadismo também, a gente vai ter obra do arcadismo, então a gente vai conseguir fazer esse resgate completo. A matriz anterior ela não trazia essas obras, então basicamente eu sempre falava para a galera estudar somente o barroco na parte da literatura, que era o que caía mesmo. Agora não, agora nós vamos precisar estudar todas as escolas literárias esperadas ali do primeiro ano, O classicismo, o trovadorismo, o barroco, o arcadismo, o humanismo, o classicismo, todas nós vamos precisar conversar sobre elas, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai ter aqui, não podia ficar de fora, claro, o Gregório de Matos, ele continuou, e aí eu achei muito positivo isso aqui, que foi o seguinte, eles colocaram o Gregório de Matos, mas trouxeram aqui pra gente algumas obras do Gregório de Matos, e não deixaram aquela lista dos poemas selecionados, porque lá era muita coisa, eram mais de 30 poemas que vocês precisavam estudar e aquilo dava uma loucura, porque você não conseguia vencer aquela lista enorme. Então o que eles fizeram? Dessa vez diminuíram, enxugaram aqui e trouxeram o Gregório de Matos numa quantidade menor. Então isso eu achei muito positivo, vantajoso para vocês, porque vocês já conseguem, a partir de ter um quantitativo menor de obras, vocês conseguem ter um olhar mais
detalhado, um olhar mais apurado, vocês conseguem aqui vencer melhor, aprofundar melhor cada obra dessa, para chegar bem na prova, né? Para perceber todos os detalhes, conseguir entender e dominar todos os detalhes aqui das obras. Então achei muito positivo aí o pessoal ter enxugado melhor quais são as obras. Então a gente tem aí, como eu falei para vocês, ó, Senhora, Minha Senhora lá no início, né, do Afonso Fernandes, Francesco Petrarca, né? Se amor não é, qual é esse sentimento, né? Se amor não é, qual é esse sentimento? A gente tem aqui mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, do Camões. A gente tem aqui Carta a El Rei Dom Manuel. Essa aqui é a carta, né, do Pero Vaz Caminha. Carta importante, né? Então é um documento importantíssimo para a gente estudar o contexto aí do período colonial brasileiro, né? A nossa origem ali. Achei muito interessante também eles colocarem essa obra aqui, né? A gente vai ter algumas obras muito centradas nesse período colonial, então já estou dizendo, né, que a parte de história do Brasil colonial nós vamos precisar estudar muito, vai precisar resolver muitas questões, né? E aqui nós vamos, a cada obra aqui, flertar com esses assuntos aí, a gente vai liberar a bateria de questões aqui para vocês entenderem e estudarem também os conteúdos lá de história, tá? Aí, pessoal, a gente tem também, ó, aqui a gente tem Cláudio Manuel da Costa, a gente tem Fernando Esquio, a gente tem aqui Luiz Camões, de novo, né, aparecendo de novo, a gente tem aqui Dom Fulano, a gente tem Envolver-se na Confusão, aqui eu cortei o autor, deixa eu puxar aqui na minha lista aqui lateral, deixa eu ver aqui, o Dom Fulano, a gente tem aqui Dom Fulano também, eu cortei aqui. Lá na parte 2, quando a gente for falar das obras, eu detalho para vocês, tá? O Poeta Descreve a Bahia, que essa aqui é do Gregório de Matos, como eu já falei, foi uma das obras mais cobradas do Gregório aí, na trajetória dos poemas selecionados de Gregório de Matos, e eu tenho certeza que uma dessas obras aqui do Gregório vai aparecer na nossa prova, tá? Mas das 3 que a gente percebe que eu destaquei aqui, essa é a mais repetida, é a que mais apareceu em prova, né? A gente tem outras aqui também e claro que essa aqui, lá no nosso curso nós vamos dar todas as dicas ali, mas quando a gente estiver analisando, mas eu já destaco para vocês que aqui essas 3 com certeza já estão na minha lista para a prova de vocês, ou seja, com certeza está fixo o Gregório de Matos e depois qualquer outro autor pode vir junto com Gregório. Na minha lista eu já coloco Gregório como sendo o preferido para a prova de literatura, tá? E aí ao longo do curso eu vou destacando e lá na revisão também, final, eu vou destacando quais que eu percebo que tem mais possibilidade de aparecer na edição de vocês, beleza? A gente vai ter outras coisas aqui também, ó. Padre Antônio Vieira, só tem clássico, né? E aí o curioso que apareceu aqui também, a gente ao analisar e já pesquisando, algumas obras eu não conhecia, né? Muitas aqui eu não conhecia, e aí a gente, à medida que a gente já vai montando o material, já vai visualizando algumas coisas. Então eu já percebi, por exemplo, que tem obras aqui que vão nos ajudar, ou vai servir para a gente até fazer uma leitura aqui dos movimentos aí das revoltas brasileiras. Isso aqui às vezes aparecia lá no 2º ano e é uma coisa que a gente vai ter que ficar esperto aqui, que é o caso, por exemplo, dessa obra do Cláudio Manuel da Costa. Essa obra do Cláudio Manuel da Costa aqui, ó, ela vai servir para a gente ajudar, né? Vai nos ajudar, ela vai servir para a gente dar uma olhadinha na Inconfidência Mineira. E a partir disso a gente vai precisar ficar de olho nesses primeiros movimentos de revoltas aí que nós temos na história do Brasil, tá? A gente vai ter ao conto, né? Eles trouxeram conto aqui pra gente, trouxeram, por exemplo, Clarice Lispector. Isso aqui foi muita surpresa, porque Clarice Lispector, ela vai ser lá mais pra frente, já vai pegar o modernismo, e eles acabaram trazendo Clarice Lispector para cá. Então aqui eu penso que seja muito pela temática, não que nós vamos estudar
qual escola literária pertence à autora, né? Aqui nós vamos entender mais a temática, é uma obra que vai falar de infância, de adolescência, de família, de amor, né? De questões sociais mesmo, e claramente essa obra ela vem justamente nesse momento de vida de vocês, que é uma fase de muita mudança, já as responsabilidades vão aumentando também, processo de escolha, né? Você está entrando aqui numa matriz dessa de obras, se preparando para uma prova tão importante quanto essa, então é uma obra que vai nos ajudar a fazer reflexões também nesse sentido. E a outra obra que me chamou a atenção, muita atenção inclusive, é a presença também do Carlos Drummond de Andrade. Isso aqui é terceiro ano, inclusive a gente tem obra lá dele, tanto da Clarice quanto do Drummond no terceiro ano, no PAS 3, a gente tem obra desses autores lá. Provavelmente, quando vocês chegarem no terceiro ano, talvez não teremos as que estão lá hoje, né, se elas forem modificadas, porque a tendência é modificar ao longo do final desse ano a do 2 e na sequência a do 3. Então, vocês vão pegar uma rodada toda nova de matriz quando vocês forem avançando para o PAS 2 e para o PAS 3. Então, a tendência é eles mantiverem ali, colocarem ali Drummond e Clarice Lispector, mas a gente não sabe se vão preservar as obras que lá estão. Às vezes eles repetem algumas obras, mas pode substituir também, manter os autores, mas trocar a obra. Então, me chamou a atenção a presença do Drummond aqui, por ser um autor ali do modernismo brasileiro, um autor lá do terceiro ano, mas que a gente percebe aqui também que vai servir para discutir a temática. E falando em temática, aqui, essa obra do Drummond, pessoal, vai falar de chuva, de água, certo? E ela é cheia de figuras de linguagem. Primeiro ano, a prova adora cobrar figuras de linguagem. E aí, pessoal, se eu tenho uma obra que eu sei que fala de chuva, nós tínhamos aqui nas obras musicais, né, a obra do Jalu, Chuva, que ela era campeã de cobrança ali na biologia, porque ela descrevia o processo ali de formação da chuva, né? E aqui eu estou agora com uma obra literária falando de chuva. Aquela obra que tinha do Jalu foi retirada e aqui eu já visualizo uma obra que vai discutir essa temática. Então, pessoal, muito cuidado. Biologia deve vir forte aqui. Se os autores lá, o pessoal que for montar a prova, quiser colocar, a galera da biologia quiser escolher uma obra da literatura, com certeza será essa obra 17 para trazer biologia, tá? Essa questão do ciclo da água, questão hidrológica ali, isso é assunto do primeiro ano e com certeza, se eles quiserem escolher uma obra daqui, vai ser essa obra aqui, Caso Pluvioso, do Drummond. Então eu penso que essa obra está aqui muito também para discutir e conectar a outras áreas do conhecimento. E aí eu já visualizo uma conexão forte com ciência da natureza, em especial biologia, tá? Então muito cuidado aí com essa obra 17, já sinto a presença de biologia aqui, a gente vai precisar fazer questões lá no material, com certeza eu vou ter que colocar algumas questões de biologia para vocês estudarem junto com essa obra literária. Nós vamos ter que fazer um estudo interdisciplinar, conforme nós vimos lá, quando eu comentei para vocês a matriz alinhada ao novo ensino médio, a gente sabe que vai ter que fazer um estudo mais interdisciplinar do que fazia antes. E aí quem não estava acostumado com isso, aqui no curso nós vamos entender como isso funciona. Beleza? Então aqui eu só passei rapidamente, comentei um pouquinho de algumas obras aqui que eu já visualizei, que são importantes. Quis destacar aqui aquelas mais importantes e lá dentro do módulo de análise nós vamos detalhar cada uma delas aqui para vocês e a gente então se vê aí no próximo vídeo, beleza galera? Até o próximo vídeo aí, tamo junto, até mais.